Comentar com satisfação meu amigo Rodrigo Milani Fetti para a gente falar sobre essa questão, doutor. A gente está vendo aí, bom, hoje a gente já, mais ou menos, o senhor está acompanhando o programa desde o início, a preocupação dos produtores. Conversamos já com os advogados, com o doutor Frederico, doutor Luiz Fernando, e agora a vez de ouvir esse amigo, também com muita preocupação. Tenho certeza que o senhor tem perdido o sono, né, com tanta coisa que vem acontecendo contra o produtor. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia aos teus ouvintes pela internet ou pelas rádios coligadas. É um prazer novamente estar com vocês, falando mais um pouquinho aqui dos fatos que têm ocorrido na nossa nação. E te respondendo, eu te digo o seguinte, que o sono nós não podemos perder, né? O sono realmente é uma bênção e a gente tem que aproveitar. E ouvi o teu programa desde antes ali dos pronunciamentos, né? E aí fiquei brincando aqui, mas quem será esse rapaz, né? O senhor Marco Temporal, né? Então isso aí está na pauta da vez agora e realmente é um grave problema que o agronegócio está a sofrer, né? Mas eu vejo que os produtores, as entidades, elas estão com razão, né, preocupadas e querem atuar no efeito. Nós precisamos realmente ver as causas dessas decisões que são verdadeiras decisões espúrias, né, patrocinadas na verdade, atualmente pelo Supremo Tribunal Federal, né, que são decisões inconstitucionais, porque ofendem a própria literalidade das disposições constitucionais, que é o pacto social da própria vida, né, em sociedade, realmente trazendo uma insegurança jurídica, né, ao regime da propriedade e da atividade agropecuária, mas não só isso. E aí eu me dirijo à população urbana, né? Porque certamente essa insegurança ela trará menos produtividade e também mais inflação dos alimentos e, por consequência, mais fome para as famílias. Isso é uma situação, é um efeito lógico decorrente, né? E aqui a gente não está, na verdade, a defender, eu pelo menos não estou a defender a classe dos produtores rurais. Nós temos que defender a verdade. E nessa medida, o que se tem? Qualquer pessoa, qualquer investidor pode entrar na atividade do agronegócio, né? Então não é para se defender o estancamento ou as famílias que hoje estão trabalhando no campo ou na terra, né? Nós temos uma liberdade de livre iniciativa do trabalho. Então quem quer atuar no campo tem a plena possibilidade de fazê-lo. Então realmente o que nós temos visto aí através destas decisões, que são decisões científicas, ideológicas, são decisões que são verdadeiras armas políticas, contrárias vamos dizer assim, à população e aos valores que essa população preza. Elas vêm justamente para mudar, alterar os padrões comportamentais da vida social. E aí nós temos aí, por exemplo, essa decisão judicial aí que pode expropriar propriedades produtivas. Temos essa situação do marco temporal, né? Temos agora a pauta do nefasto direito ao aborto, né, de seres indefesos, que o STF está a pautar. Então, realmente são decisões decorrentes de um hiperpoder, de um suprapoder que está acima
do próprio regime jurídico, legal e constitucional, né? E, na verdade, se estudarmos, vamos perceber que, na verdade, existe um poder, um extra-poder, que é um Estado profundo, e isso a nível mundial, que está pautando essas bandeiras para impor às sociedades, né, aos povos das nações. Exato, doutor. Bom, e como é que o senhor está vendo isso? Até acho que a população, né, que está acompanhando, e a gente sempre, antes o Supremo Tribunal, o STF, ele tinha uma linha de pensamento diferenciado, e hoje a gente está vendo assim que tem muitas situações em que nem mesmo as coisas, as decisões duras contra a democracia e soberania do país, não tem quem ataque isso, né? Como é que o senhor está vendo essa questão, doutor? Exatamente, nós temos bem pontuado, Juliano. Nós precisamos ver as causas dos processos, né? Então, o que aconteceu? Vamos colocar ali no ano de 1789, na França, a independência dos Estados Unidos, né, o próprio constitucionalismo inglês, foram momentos em que se estabeleceu um constitucionalismo, onde se declarou cartas de direitos, né, ao homem. Mas o que estava em jogo? Estava em jogo a queda dos reinos e das monarquias. Isto transitou durante mais ou menos 200 anos, né? Nós tivemos a instalação dos regimes republicanos, geralmente de uma vertente coligado com um racionalismo e um ateísmo, né? Isso aí gerou os totalitarismos da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, né? E após a mortandade de milhões de pessoas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, veio o neoconstitucionalismo, que foi mais ou menos um consenso para fazer uma releitura dos direitos constitucionais a partir desse abuso que ocorreu através do Estado contra o indivíduo. Então, seria um refreio, vamos dizer assim, para uma salvaguarda aos indivíduos. E isso aí ficou ao encargo do poder judiciário. Isso falando filosoficamente, dentro de uma política normativa de longo prazo, né? Da edição de leis, entendimentos, interpretações jurisprudenciais. Só que o que aconteceu? Nós começamos também a fazer um desconstrutivismo dos valores ocidentais. Tudo aquilo que nos agrega enquanto identidade, isso aí, por essa vanguarda, por esse vanguardismo, por esse progressismo, nós começamos a sofrer essa influência dos processos científicos positivos dentro justamente de um gramscismo, né? O que é o gramscismo? É a tomada das instituições por um tipo de pensamento com a morte da liberdade de expressão. Isso aí ocorreu, e o neoconstitucionalismo, sob vamos dizer assim, a letra bonita da defesa dos direitos dos direitos humanos, justamente hoje o que nós temos é o ataque aos direitos humanos, né? Nós temos no Brasil, se não me engano, perto de 250 pessoas presas desde janeiro, que não tem nenhuma prerrogativa dos direitos individuais e fundamentais ao próprio processo respeitados. E, né, então, isto justamente é esse que eu mencionei, esse suprapoder acima da própria Constituição, amando de um extra-poder, que é justamente onde assim seria o poder profundo, né, o deep state mundial. Uhum. É muito bem explicado, doutor. Eu acho assim muito importante, extremamente importante suas colocações, porque como dizia Rui Barbosa, né, a pior ditadura do Supremo, né, porque contra ele não tem onde recorrer, né? E é o que exatamente está acontecendo. A gente não vê assim
uma força maior que possa frear, né, essas decisões que estão sendo tomadas, né? Mas é que houve no Brasil, no decorrer do século XX, uma concentração de poder na capital federal, né? Primeiro no Rio de Janeiro e depois em Brasília. E nós, população, nós é que outorgamos essa confiança. Só que nós outorgamos a confiança a quem? Nós outorgamos a confiança a um sistema. Nós não outorgamos a confiança às outras pessoas. Então, por conta desta outorga a estas autoridades que estão agindo de uma forma inconstitucional, literalmente inconstitucional, hoje nós sofremos esse processo enquanto sociedade, né? Nós temos aí, por exemplo, uma crise da destruição da representação política, porque os nossos políticos nos 3 níveis, no executivo e no judiciário, eles ficam sujeitos às decisões judiciais, às interferências do controle judicial, mas não mais quanto à legalidade do ato administrativo, mas a própria decisão, a própria oportunidade de conveniência, que é o mérito do ato administrativo, ou do próprio ato de legislar. Nós temos hoje tecnocratas, burocratas, conselhos, né, e ONGs que atuam, e que, na verdade, quem deveria atuar seriam os parlamentares que estabeleceriam os limites jurídicos das políticas. Isso não tem acontecido. Então, essa hipertrofia do poder, né, ela justamente fica ideológica, porque o discurso fica um discurso como se houvesse Estado de Direito, e, na verdade, o que nós temos é a ausência desse Estado de Direito, né? Então, nessa questão do marco temporal aí, primeiramente, temos aí a questão da insegurança jurídica, de um possível ataque ao direito de propriedade, que é uma ferramenta da paz social, né? Porque justamente eu disse, nós não estamos aqui a defender uma classe, nós estamos aqui a defender a verdade, na medida em que qualquer pessoa pode comprar uma propriedade, qualquer investidor pode entrar no processo produtivo para produzir alimentos, né? Justamente para obter algum lucro, mas para alimentar pessoas, né? Esta situação, ela vai proporcionar certamente uma inflação nos preços dos alimentos e, consequentemente, uma fome. O que está em jogo, na verdade, não são as propriedades, o que está em jogo é a soberania do Brasil. Os limites territoriais, eles até podem deixar os limites territoriais estabelecidos de uma maneira formal, mas, vamos dizer assim, aquela própria lei de compra de terras para os estrangeiros é um indicativo disso, né? Então, todas essas situações, e isso tanto não só no judiciário, a própria legislação, né? A própria criação legislativa, ela é sujeita hoje aos ditames, né, que ou por uma cegueira estão na mente desses representantes de parcela da sociedade, ou justamente de fora, né, por uma imposição onde, na verdade, vamos dizer assim, o poder financeiro é um instrumento para conseguir esse poder político, para depois se fazer um controle da própria conduta individual das pessoas, diria. Teria que mudar o sistema, a forma, né, de escolha desses ministros do Supremo, né? A gente vê assim que muitos ministros são muito ligados à questão política partidária, né? A gente vê aí que de uns tempos para cá tem ministro aí que foi atuante aí de partido político e hoje está lá tomando essas decisões, né? Exatamente. Eu me recordo do doutor Paulo Brossard de Souza Pinto. Ele dizia assim, vamos aplicar a lei. Esta lei pode não ser a melhor, mas é a lei, então vamos aplicá-la. E o que nós estamos vendo hoje é uma arma política ideológica na mão daquele que deveria dizer o direito, né? Aplicar a jurisdição. Então, é estarrecedor ver, vamos dizer assim, que a sociedade não tem se movimentado para refrear, né, esses ímpetos, que são ímpetos justamente de controle, de redução da nossa liberdade, né?
Uhum. Bem, o doutor Lauro aí acompanhando o programa, parabenizando aí pela brilhante explicação, né? Doutor Rodrigo, mais alguma coisa eu gostaria de colocar aí os nossos ouvintes? Olha, Juliano, um abraço para o presidente Lauro Sagrilo, é um prazer aqui saber que ele está escutando, a toda a casa do Sindicato Rural de Santiago. E eu estava pensando aqui, né, nós precisamos ter uma ação concreta contra estes desmandos que estão ocorrendo. Me recordou aquele movimento, né, Um Só Uruguai, que aconteceu há uns anos atrás, se não me engano, 2016, 17 ou 18, ali no Uruguai, onde todos os ruralistas eles se reuniram, né, e manifestaram sua preocupação e obtiveram do poder político, né, concentrado em Montevidéu, algumas reivindicações. Então, eu acho que o que nós precisamos justamente é fazer um movimento. Nós precisamos parar, o Brasil precisa parar, o Brasil do agronegócio, né, e da atividade agropecuária deveria parar. Nós deveríamos eleger cidades estratégicas, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Santa Catarina, por exemplo, pegaria Lages, né, cidades de agronegócio, o Paraná, por exemplo, Cascavel, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, fazer uma união de produtores, justamente para que eles possam manifestar as suas agruras, os seus descontentamentos, fazermos uma verdadeira pauta e levarmos para arrancarmos justamente essa pauta destas autoridades. Diria arrancarmos, porque a própria tentativa de um projeto de lei ou de uma PEC é sujeita ao controle de constitucionalidade. Então, isso aí poderia ser devolvido ao próprio STF, que é hoje o prolator dessa decisão inconstitucional, né? E então essa PEC fosse declarada inconstitucional quanto ao marco temporal, por exemplo, né? Então, o que nós temos em jogo nessa situação é a teoria do indiginato, ou seja, que os índios eles são proprietários muito antes da chegada de Cabral, ou a segurança jurídica estabelecida pelo Pacto Constitucional de 1988. Esse é o processo, né? E como era antes, os índios eles estariam incorporados à cultura nacional, reconhecidos dentro da própria atuação social. E o que nós estamos vendo agora é um cavalo de batalha, né, que está sendo feito aí através de ONGs e das próprias instituições pagas com dinheiro do contribuinte. Então, acho que o produtor rural ainda tem a chance de fazer um movimento nacional, e aí eu diria todos os estados da federação eleger alguma cidade, né, e juntar os produtores, porque senão realmente será desastroso, não só para os produtores rurais, mas para toda a população do Brasil e do mundo, porque hoje nós alimentamos aproximadamente 1 bilhão de pessoas por dia. Tá certo, doutor, muito obrigado pela participação, doutor Rodrigo Milani Fetti, aqui no nosso programa Voz Rural. Um grande abraço, doutor, muito obrigado. Um abraço, Juliano. Ficamos por aqui com a edição de hoje do nosso programa, agradecemos aos patrocinadores, a Gavioli